Olha só, vamos falar de física do elevador. Vamos fazer a leitura primeiro, né? Uma garota de 50 quilos está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. Então, sim, a gente vai colocar uma balança dentro de um elevador, tá? Acontece. O elevador move-se verticalmente com a aceleração para cima. Então, você vai grifar esse termo aqui, ó, aceleração para cima na subida. E grifa aqui também, tá? E com aceleração para baixo na descida. Então são dois momentos. Primeiro o elevador vai estar subindo e o segundo momento ele vai estar descendo, tá? Ok. O módulo da aceleração é constante igual a 2 em ambas as situações. Considerando-se a gravidade 10, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota, então grifa esse termo aí, peso aparente. Você vai puxar uma flecha onde você grifou peso aparente, pode ser aqui embaixo, ó, tá? E coloca N de navio, N de força normal, tá bom? Eu vou falar melhor sobre isso. Indicado na balança quando o elevador sobe e quando o elevador desce, tá? Então ele quer uma diferença entre o peso aparente, tá? Tem livro, tem apostila que chama peso aparente de PAP, peso aparente, tá? Eu gosto de usar a letra N, tá? Porque é um conceito que você já viu e é a mesma coisa, tá? Eu vou explicar como é que funciona isso agora. Então, ó, primeira coisa, vamos observar o primeiro momento, né? Que é a subida do elevador. Então, deixei um esqueminha para você. Você pode fazer um esqueminha para você poder copiar, anotar, tá? Então, temos aqui o nosso elevador. Aqui embaixo, fique atento que temos a balança, tá? Então, realmente a balança está dentro do elevador, tá? E aí a gente vai colocar as forças que nos interessam, tá? Então temos aqui a força peso, tá certo? E temos aqui a força normal. E eu estou chamando essa força normal 1, tá? Porque é na primeira situação, tá certo? Tudo bem? Ok. Galera, então você grifou peso aparente e você colocou N, né? Então, peso aparente, ou seja, força normal, a força N, né, é uma força que surge a partir do contato da balança com o corpo da pessoa, tá? É a força que a balança aplica sobre o corpo da pessoa. Então, quando você vai se pesar, você sobe sobre uma balança, né? A força que vai ser indicada assim, na balança vai ser a força que você aplica nela e ela aplica sobre você. É a força normal. Tudo bem, eu sei que as balanças aí elas medem a massa em quilos, mas isso é uma outra história. Tá? Então a força normal é a força que a balança está aplicando sobre o corpo da pessoa. E aí, né, a força normal é a força que a balança vai acusar, vai indicar. Por quê? Quando a gente está dentro de um elevador e ele está se movimentando, o seu peso é variável lá dentro. Na hora que o elevador está subindo, acelerado, subindo, retardado, o peso muda, o peso varia. Tá? O peso não, desculpa, a força normal, né? A força que a balança vai indicar, tá? Então, vão ter variações e vocês vão ver. Tá? Então, na subida, o que acontece? Quando você percebe que o elevador está subindo, a velocidade dele tem que estar orientada para cima. Tá? Por favor, anote esse esqueminha que eu vou deixar para você. Tá? Vai ajudar demais vocês. Tá? Então, se ele sobe, a velocidade está orientada para cima. Se ele desce, ela estaria orientada para baixo. E a questão disse que ele está subindo, tá? Com aceleração para cima. Então, a aceleração vai estar apontando para cima. Então, primeiro, se ele sobe, a velocidade está para cima. Se ele sobe aceleradamente, a aceleração também tem que estar apontada para cima, movimento acelerado. Ou seja, a velocidade e a aceleração apontam para o mesmo sentido. Tá? E agora uma coisa que ninguém fala, viu? Mas eu falo para você. O que produz a aceleração é a força resultante. Então, se a aceleração está apontando para cima, a força resultante também aponta para cima, tá bom, galera? Ok? Esse esquema de resolução é só comigo, hein? Meu para você. E aí, vamos observar o seguinte.
A força resultante, ela é um resultado, tá? Entre a normal e o peso. Então, isso quer dizer que se a força resultante está orientada para cima, a força normal é maior que a força peso. Porque a força normal também está apontada para cima. Então, ela é maior do que tem aqui no pedaço. Tá? Então, uma conclusão é que a normal 1, no caso, né, é maior que a força peso. Professor, por quê? Porque ela está apontando para onde a resultante aponta. Tá? Então, é uma reação em cadeia. De novo, o elevador sobe, velocidade para cima. Ele é acelerado, aceleração para cima, também é para cima. Se a aceleração aponta para cima, a resultante vai estar para cima também. Ok? E aí, pelo fato da resultante estar apontada para cima, eu consigo perceber que a normal, que é a força que a balança atua sobre o corpo, é maior que o peso. Tá? Sim, exatamente. A força que o elevador faz sobre a pessoa é maior do que a pessoa faz sobre o elevador? Sim. E aí, dessa forma, né, a gente pode equacionar, né, de acordo com a segunda lei de Newton. Né, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Por que eu tive que chamar a segunda lei de Newton aqui? Né? Porque eu preciso de calcular essa força normal. Né? E a força normal, ela vai nos dar informações, ela vai estar, né, aqui na informação da força resultante. Então, ó, veja que a normal e a peso são forças opostas, então tem que fazer uma diferença entre elas, tá certo? Tudo bem? E aí, de novo, né, a normal aparece primeiro porque ela é maior que a força peso, tá bem? E isso tudo é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, de novo, a força resultante é um resultado entre essas duas forças, N1 e P. Feito isso, a gente pode, né, ir esmiuçando o exercício. Bom, eu não sei a normal 1, repete. O peso eu não sei, mas dá para calcular, que é a massa vezes a gravidade. E aqui temos a massa vezes a aceleração, mandando no pagode. E aí, né, normal 1 se repete. A massa da pessoa é de 50 quilogramas. A gravidade envolvida vale 10. A massa é 50 e a aceleração do elevador vale 2. Então, fazendo aqui, né, teremos, no caso, o N1 menos o 500 igual a 100. Resolvendo essa equação de primeiro grau, a gente conclui que a força normal 1 vale 600 newtons. Tá? Então, o que é isso, a força normal 1? É a força normal na primeira situação, quando o elevador está subindo aceleradamente. Tá? Ou seja, quando você pega o elevador no térreo e você quer ir até o 10º andar. Então, no início da subida, né, nessa situação, né, a balança vai acusar 600 newtons. Tudo bem? Tá claro? Se tiver alguma dúvida, manda no chat, porque a gente vai ter que mudar o slide. Tá? Então, esse esqueminha de resolução, tá? Ninguém tem, você tem, hein? Vamos agora para a descida desse elevador. Tá? Então, tá aqui o elevador de novo. Desenha o elevador, desenha a balança aqui na pessoa. A força-peso é sempre uma força que é vertical para baixo. Isso aí é regra, né? É lei. E a força normal é a força que a balança está atuando sobre a pessoa. Tá? Então, se o elevador vai descer, né, a gente vai ter que orientar a sua velocidade. Só um minutinho para ajudar um colega aqui. Já vou voltar. Aí, avisa aí quando der certo. Valeu. Então tá aí, mais uma vez, a força sempre vertical para baixo. A força normal 2, que é a de uma segunda situação, né? É a força com que a balança atua sobre o corpo. E aí, pessoal, na segunda situação, o elevador tá descendo, tá? Então, se ele desce, ele está orientando a velocidade para baixo. Verifique aí. Ok? Pronto. E ele desce, a questão, se você voltar lá no enunciado, né? Ele desce com movimento acelerado. Então, significa que a aceleração vai estar apontando para baixo. Se a questão falasse, ó, o movimento é retardado, então a aceleração teria que estar apontando para cima. Tá certo? Ou seja, ela teria um conflito de orientações com a velocidade. Mas não, como é acelerado, ambas concordam na orientação.
E se a aceleração é apontada para baixo, quem produziu essa aceleração foi essa criança aqui, ó, a força resultante. Tudo bem? Ela também aponta para baixo. Para onde uma aponta, a outra também vai apontar. E aí, uma conclusão é de que, bom, se a força resultante está apontando para baixo, né, quem que é maior? A força-peso, porque ela está apontando para baixo, ela está concordando com a força resultante. Tá? Então, o peso agora, né, ele é maior que a força normal. Portanto, a força-peso é maior que a força normal 2. Tá? Então, descendo a ladeira de emoções, coloca aí na segunda lei de Newton, tá bom? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essa força resultante, ela é um resultado dessas duas forças, ou seja, da interação de peso e N2. Então, repare que como o peso é maior, ele aparece primeiro agora. Tá? Então, peso menos N2 é igual a massa vezes a aceleração. E aí, né, o peso eu não sei, né, então é a massa vezes a gravidade. O N2 eu não sei, então você repete, igual a massa vezes a aceleração. Então, trocando em miúdos, ficaremos aí com a massa de 50, a gravidade de 10, menos o N2, igual a 50 vezes 2. Tá? Então, só trocar as informações do enunciado. Feito isso, né, a gente pode equacionar, né, 500 menos N2 é igual a 100 e concluir que o N2 vale 400 newtons. Tudo bem? Tranquilo? Então, repare agora, né, ele está descendo aceleradamente. Ou seja, você está no 10º andar e o elevador está começando a descer. Tá? Então, ele está ganhando velocidade, está acelerando para poder descer. Então, a indicação na balança agora é de 600 newtons. Quem usa elevador pode reparar que no início da subida você pode sentir um tranquinho para baixo. Né? Esse tranco indica que a sua força normal, né, ela é maior que a sua força-peso. Né? Agora, no início de uma descida, que é esse caso aí, né, a gente pode se sentir um pouco mais leve, né, e de fato, né, a força normal é de 400 newtons e o teu peso real é de 500 newtons. Tudo bem? Então é isso que essa questão quer mostrar. A física do elevador, ela quer mostrar que o teu peso, né, ou seja, o teu peso dentro do elevador é um peso aparente, né? Ele depende da força normal de contato. Tudo bem? Ele pode aumentar ou pode diminuir, tá? E aí a questão pediu a diferença entre os pesos aparentes, né? Ou seja, a diferença entre as forças normais. Então eu pego o 600 do primeiro menos o 400 do segundo, a gente conclui que a diferença entre essas forças vale 200 newtons, né? Fica aí na letra D de 200. Tá certo? Verifica aí se há alguma dúvida. Pois bem, então, olha aí a minha terra, olha o que acontece. Beleza? Rio de Janeiro é um estado à frente das suas emoções, né? À frente ao seu tempo. Tá aí. Beleza? Já tá rolando a nota de 200 lá. Eu fico muito contente, eu fico muito feliz. Eu fico muito satisfeito com a minha terra. Tá aí, né? Tô querendo ir pra lá resgatar uma dessas. Né? Vamos lá, vamos seguir, vamos adiante, né? Deixando isso de lado, vamos lá. Gente? Então, vamos lá. Pensa, se achar uma dessa? Se o movimento fosse retardado no segundo caso, N2 seria igual a nenhum? Sim, seria. Então, vamos para a segunda questão. O dispositivo usualmente denominado máquina de Atwood, por nada, que é isso, tem sua invenção atribuída a George Atwood. Minha nossa. Trata-se de um mecanismo bastante simples, mas muito usado até os dias de hoje, para demonstrações de física em laboratório. E ele diz que o sistema consiste em dois corpos de massa mão e eminho, presos por um fio inextensível, ou seja, um fio que não estica, né, um fio de massa desprezível, o qual passa sobre uma rodana considerada aqui como ideal, ou seja, essa rodana que não oferece atritos, tá? Como ilustrado na figura a seguir, que mostra a rodana presa ao teto. Ele diz, a massa emão é maior do que eminho. Tá aí.
E, portanto, ao deixar o sistema livre, grifa, 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 a partir do repouso, a massa emão vai se deslocar em direção ao solo, ao passo que a massa emim vai subir em direção à rodana. Então, vai girar, né? Então, o mais pesado, né? Ou seja, o A, que possui maior massa, vai descer e o B, que possui uma massa menor, vai subir. O movimento das duas massas ocorre em linha reta, vertical, e com aceleração constante. Pode-se dizer que a massa emim reduz a aceleração do movimento de queda da massa emão, pois o módulo da gravidade será menor que o módulo da aceleração gravitacional. Perdão, que o módulo da aceleração, né, será menor que o módulo da aceleração gravitacional. Sabendo que a massa emão é de 8 kg e que o módulo da sua aceleração no movimento de queda é igual a 60% do módulo da aceleração gravitacional terrestre, a massa emim é qual? Então, nosso objetivo, né, sem trocadilhos com o nosso curso, né, o nosso objetivo é achar o emim, beleza? Porém, a questão trouxe uma informação importante acerca da aceleração. Veja aí. Tá? Antes, quando você estiver trabalhando com blocos, aplicações de lei de Newton, os bloquinhos, e você precisar de achar a aceleração, você pode olhar todo o conjunto. O que é o conjunto? Os blocos ao mesmo tempo. Tá? Então, estou observando o conjunto, a galera toda aí. Tá? E aí temos o peso do emão, peso do A, e aqui temos o peso do emim, que é o peso do B. Tá bem? Já estou até colocando as forças aí que me interessam no pagode. Uma outra coisa importante é o que ele falou lá no finalzinho, né? Que a aceleração do movimento é igual a 60% da gravidade. Né? Então, temos aqui, ó, repare, a orientação da força resultante, né, para o bloco A vai ser vertical para baixo. Né? E a informação que ele deixou lá nas linhas finais, nas três últimas linhas, né, é que a aceleração vale 60% de G, né? 60% da gravidade. Isso quer dizer que a aceleração é uma parte, né? É 0,6 de 10. E aí, obviamente, né, resolvendo esse cálculo, a aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo aí? Vamos pegar essa informação? Aí, pegou, hein? Show de bola. Ok, achei a aceleração, porém eu preciso da massa do emim. E aí vamos, né, ao equacionamento de acordo com a segunda lei de Newton. Olha aí. Pintou a segunda lei de Newton para você. Força resultante é o resultado entre essas duas forças que estão brigando entre si. Né? Então, olha aí. O peso do emão é maior que o peso do emim. Então, o peso do emão vem primeiro. Tá? Quem quiser colocar para o emão PA e para o emim PB, dá na mesma, tá, gente? E aí, né, a diferença entre essas forças, né, é igual à massa total. Né? Porque a força resultante é responsável por todo o movimento. Então, ela está englobando tanto a massa do A quanto a do B, tanto o emão quanto o emim. Tá? Então, a diferença entre as forças peso um do outro é igual à massa total vezes a aceleração. A massa total é a massa do emão somada à massa do emim, multiplicada por A. E aí, né, o peso do emão é a massa dele vezes a gravidade, lembra? Tá? Então, aí faremos 8 vezes 10. O peso do eminho é a massa do eminho vezes 10. Tá? A massa do emão vale 8. A massa do eminho, não sei, vezes a aceleração que nós já calculamos aqui anteriormente, que vale 6. Tá bem? Então, só estou trocando as informações que o próprio exercício nos forneceu. 8 vezes 10, 80. Eminho vezes 10, 10 eminho. E aqui a gente pode fazer uma propriedade distributiva, né? 8 vezes 6 vai dar 48. E 6 vezes eminho, 6 eminho. Tá bem? Resolvendo essa equação, a gente conclui que 32 é igual a 16 eminho. Né? Você passa esse menos 10 para cá, ele fica 10 positivo, virou 16 eminho. E aí, podemos concluir que o eminho vale 2 kg, fica lá na letra C de Catarina. Beleza? Verifique aí se há alguma dúvida. Muito bom.
Ok? Adiante? Vamos avançar para o terceiro exercício? No terceiro, é dito o seguinte, ó. Os três blocos representados na figura abaixo têm massas, grifa aí, ó, massas iguais. São suspensos a duas rodanas fixas e são abandonados na posição indicada. Considere os fios e as rodanas ideais e desprezíveis os atritos nos eixos das rodanas. Sendo G o vetor da aceleração da gravidade, o vetor aceleração do bloco 2, imediatamente após o instante que são abandonados, é qual? Então, vamos observar aí a questão terceira. Então, gente, esse primeiro desenho que eu coloquei aqui, que está em escala de cinza, em preto e branco, né, essas forças vocês podem tomar a liberdade de desenhar aqui na própria apostila de vocês. Acho que fica mais fácil, você que sabe aí. Tá? Então, repare que no bloco 1 ele está fixo, está preso a rodando apenas por uma corda. Já o bloco 2 está preso por duas cordas. E o bloco 3, novamente, apenas uma corda. Tá? Então, nós vamos ter aí o movimento das acelerações, né, acerca aí dos blocos 1, 2 e 3. Tá? Atente também à orientação da força-peso, tá? Que é sempre, sempre, sempre vertical para baixo. Tá bem? E aí, vamos iniciar a brincadeira lembrando da segunda lei de Newton. Por quê? Né? A questão pediu para nós, olha lá, sendo G o vetor da aceleração da gravidade, o vetor aceleração, ou seja, se G é a gravidade, a aceleração do bloco 2 vai ser qual? E aí você dá aquela paquerada lá nas alternativas, né, e está tudo com a letra G. Então a gente vai ter que escrever o A em função do G. Tá? Então a gente vai ter que deixar as duas letras na brincadeira. Então, a primeira coisa, eu já estou acionando a segunda lei de Newton, porque ela tem a aceleração que eu preciso descobrir. Tá? E aí, né, vamos observar essa força resultante no bloco 1. Tá? Então, por isso que eu deixei aqui em 1. Né? No bloco 1, a gente pode reparar que a força-peso ela é maior que a força de tração. Tá? Pô, professor, como é que você sabe? Observando aqui. Ó. Se a aceleração aponta para baixo, a força resultante também aponta para baixo. Então, veja que a força-peso é a força que aponta para baixo. Então, ela é maior que a força de tração. Então, por isso que ela aparece primeiro aí no equacionamento. Tá? Peso menos tração é igual a massa multiplicada pela aceleração. Podemos observar agora o bloco 2. Né? Repare que, além das duas forças de tração que estão orientadas para cima, a sua aceleração também está orientada para cima. Então, de novo, se a aceleração aponta para cima, isso quer dizer que a força resultante aponta para cima. Tá bem? E aí, ela apontando para cima, quem vence a brincadeira são as forças de tração. Ou seja, elas são maiores que a força-peso. Então, somando aí T mais T, eu vou ter 2T. Duas forças de tração menos a força-peso, que é uma força oposta a esse movimento. Tá? Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Por fim, temos aí a observação do bloco 3, tá certo? De novo, repare o vetor aceleração no bloco 3, ele está apontando verticalmente para baixo. Isso quer dizer que a força resultante vai estar apontada para baixo. Tá? Então, quem é que aponta para baixo é quem é o maior. Né? Então, a força-peso, que é a que aponta para baixo, vem primeiro na brincadeira aí. Ó. Vem peso menos T igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Tá bem? E aí, repare que temos três igualdades com várias letras, né? Então, isso é um sistema de equações, tá? Então, a gente vai resolver esse sistema pela adição, ok, matemática, beleza? Então, vamos somar, né? Tá vendo esse peso positivo aqui, ó? Ó, faz o seguinte, ó. Atente-se, eu tenho um peso positivo, um negativo e outro positivo. Tem uma tração negativa, outra tração negativa aqui embaixo e duas trações positivas aqui em cima. Né? Então, esse peso aqui, que é positivo, vai cancelar, vai anular esse peso negativo. Tá? E atente, ó, deve ter e deve ter, deve 2T. Deve 2T, anula 2T positivo. Tá claro? Tá bem? Ok. Feito isso, né, minha gente, a gente pode perceber que sobrou aqui apenas a força-peso. Tá?
E a força-peso é igual à somatória desses MA aqui. Ó. Então, o peso é igual a 3MA. Tá? Então, sobrou o peso de um lado, como a gente está fazendo o sistema pela adição, a gente soma MA mais MA mais MA, 3MA. Tudo bem? E aí, né, eu preciso de achar o valor de A em função do valor de G. Então, o peso eu vou abrir. Né? O peso eu sei que é a massa vezes a gravidade. Né? E aqui ao lado repete-se o 3MA. Repare que a gente pode anular, pode cancelar aqui essa massa com essa outra massa. Tá? E aí a gente conclui que a gravidade é igual a 3A. Tá? Eu não coloquei animação aqui, mas se você quiser riscar esse M com este outro M, fica à vontade. Tá? E aí a gravidade é igual ao triplo da aceleração. Porém, a questão que é o valor da aceleração e não da gravidade. Tá? Então a gravidade é 1/3 da aceleração. Toma cuidado. Tá? Por quê? Ele pediu a aceleração do bloco 2. Né? E a aceleração do bloco 2 está dirigida para cima. Como a gravidade está orientada para baixo, então quem está orientada para cima vai ter um sinal de negativo na parada. Olha aí. Tá? Então marcamos aí a opção B de bola. Tá? Cuidado, de novo. A gravidade ela está orientada para baixo. Por quê? Se o peso está para baixo, a gravidade aponta para baixo. Tudo bem? Como a aceleração da gravidade aponta para baixo, e para o bloco 2 a aceleração está apontada para cima, correto? Ela vai ter que ter um sinal contrário. Tá? Então, se a gravidade é positiva, a minha aceleração que está orientada para cima tem que ser negativa. Então, fica na opção B de bola. Tá bem? Verifique aí se há alguma dúvida.